Alunos e alunas das turmas de primeiro ano do ensino médio da Escola Ubirajara, sejam bem-vindos ao Feedback 1 da disciplina de Geografia para o segundo bimestre. É o nosso primeiro feedback do segundo bimestre. Nesse nosso feedback, eu vou fazer um comentário da nossa avaliação, eu vou fazer a correção da prova bimestral e das atividades da nossa última aula, falando sobre as linhas imaginárias. Na nossa prova, a nossa primeira questão tratava sobre o assunto coordenadas geográficas, E aí falava sobre as linhas imaginárias, paralelas e meridianos, e a informação que elas dão para a localização de pontos, que é a latitude e longitude. No caso aí, ele faz a seguinte pergunta: indique qual a linha imaginária representa, qual a informação que é representada pela linha imaginária paralela. Então, as linhas paralelas, horizontais, qual é a informação que elas nos dão, certo? E aí, nós sabemos, pelo que a gente viu nas aulas, que as linhas imaginárias, elas informam, dentre outras coisas, a latitude. Então, a alternativa correta seria a letra B. Na segunda questão, apresentava um pequeno texto falando sobre o movimento de rotação do planeta Terra. Esse texto dizia que o movimento de rotação era o movimento que a Terra fazia em torno do próprio eixo, em torno de si mesma, circulando ao redor do próprio eixo imaginário central durante um período de aproximadamente 24 horas, com uma velocidade de 1.666 km por hora. Diz que a rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste nascente para oeste poente. A principal consequência desse movimento é a sucessão de dias e noites. De acordo com o texto, então, a principal consequência da rotação seria a sucessão de dias e noites. Gente, estava escrito lá no texto, era só tirar do texto e marcar aqui a alternativa. A outra questão, a terceira questão, mostrava aí a Rosa dos Ventos, e do lado nós tínhamos um quadro com os apelidos dos pontos cardeais. Então, mais uma vez, você só tinha que observar aí no gráfico e localizar a resposta. Pergunta o seguinte: conforme vimos nas aulas, os pontos cardeais possuem apelidos ou sinônimos que os substituem em muitos contextos. A palavra meridional está relacionada ao ponto cardeal. Qual é o ponto cardeal a que se está relacionado a palavra meridional? É só a gente olhar aqui o quadro. Meridional, sul. Então, eu marcaria a alternativa B. Continuando a nossa correção de prova, a quarta questão da prova também tratava sobre pontos cardeais. E aí eu tenho aqui a distribuição dos pontos cardeais, colaterais, subcolaterais e os nomes deles aqui no lado. No caso da questão, pergunta: qual é o ponto que ficava no encontro entre o cardeal norte, diz que os pontos subcolaterais estão entre um cardeal e um colateral. Assim, ele pergunta quais são os pontos que estão próximos ao ponto norte-noroeste, ou seja, quais são os pontos cardeal e colateral que formam o subcolateral norte-noroeste. Ele está localizado entre quais pontos? E aí a alternativa correta seria o ponto cardeal norte e o ponto colateral noroeste. Então era só você ver pelo próprio nome: norte, norte, noroeste, noroeste. Então não tinha muito segredo para marcar essa opção aqui.
talvez pudesse gerar uma confusão no que diz respeito à definição do que seria um ponto cardial e o que seria um ponto colateral. Entretanto, eu acredito que nenhuma das opções ou as outras opções poderiam levar a essa confusão. Então, vamos para a quinta questão. A quinta questão, nós temos aí um ponto cardial representado pela letra N, né, pelo símbolo N, pintado na coloração rosa. E aí a pergunta fala o seguinte: os pontos cardeais também são representados por símbolos formados pela primeira letra do seu nome, tanto em português como em inglês. Informe qual é o ponto cardeal destacado em tons rosados nessa rosa dos ventos. Então aí, se você não fosse daltônico, você saberia que seria a letra N. E a letra N nós vimos nas nossas aulas que representa o ponto cardeal norte. É só, gente, ver o que está sendo dito na informação da questão. Né? A primeira letra do nome. Então, pronto. Qual é o único ponto cardeal aqui cuja primeira letra é a letra N? Norte. Então, não tinha por que errar. Tá bom? Alternativa A. Ainda analisando os resultados das avaliações, nós tivemos 207 alunos participando das turmas de de primeiro ano. Dessa participação aqui, nós tivemos uma boa porcentagem de alunos que tiraram 10, né, que acertaram todas as 5. Entretanto, essa quantidade de alunos que vai tirando notas abaixo vai descendo exponencialmente, né? E aí nós tivemos, inclusive, alunos que zeraram a prova de geografia, tá certo? Felizmente, a maioria dos alunos conseguiu acertar todas as questões, né? Se nós considerarmos aí a quantidade de alunos absolutas, nós tivemos mais alunos que acertaram todas ou errou apenas uma, do que alunos que erraram muitas questões, tá bom? A turma que nós tivemos a maior participação, quer dizer que teve o índice de maior participação, assim como nas atividades, na nossa avaliação, foi o primeiro ano B. E aí o primeiro ano B merece os parabéns, porque é a turma que está mais ativa na realização dos trabalhos na escola. Fazendo uma observação por questão, por índices de acertos e erros, nós tivemos aqui 62% dos alunos acertaram a primeira questão, aquela que falava sobre coordenadas. Nós tivemos 65, quer dizer, bem mais da metade dos alunos acertaram a segunda questão, sobre Rosa dos Ventos. Aliás, sobre rotação, perdão. A terceira questão, sobre Rosa dos Ventos, nós tivemos 79% dos alunos que acertaram. Na quarta questão, falando também sobre os pontos colaterais, né? Os pontos colaterais e subcolaterais, nós tivemos 55%, foi a questão que teve o menor índice de acertos. E nós tivemos a quinta questão, mostrando aí qual era o ponto cardeal representado pela letra N, certo? 82% dos alunos conseguiram acertar essa questão, certo? Eu fico impressionado como que ainda teve gente que errou essa questão, mas tudo bem. Acho que falta de atenção, viu? A nossa atividade da última aula, né, falando sobre linhas imaginárias, nós tivemos uma participação bem menor do que a participação nas atividades do primeiro bimestre, viu, gente? Apenas 60 alunos, né? Normalmente a gente tinha em média aí 120, 90 alunos participando e agora apenas 60 alunos responderam à atividade da nossa última aula, né? A primeira aula do segundo bimestre. E aí eu estou começando a ficar preocupado que os alunos estão diminuindo seu potencial, sua participação nas nossas atividades. E além de diminuição
nós tivemos também uma queda bem grande nos nossos desempenhos. Veja aí que o número de alunos que acertou apenas uma, ou o número de alunos que errou todas as questões é bem elevado em relação ao que nós tínhamos visto nas nossas aulas do primeiro bimestre. Então, realmente, estou ligando aqui um alerta, certo? Que as nossas turmas, além de diminuir a participação, também estão diminuindo a qualidade da participação. A turma que teve maior participação, mais uma vez, primeiro ano B, merece os parabéns. Nós tivemos aí 25% das respostas provenientes dessa turma. Em segundo lugar, nós tivemos o primeiro ano da tarde, primeiro ano da tarde, correspondendo aí a 15% da participação. Então, parabéns ao primeiro ano B, parabéns ao primeiro ano pela boa participação dos alunos nessa atividade. Fazendo uma análise das questões, a primeira questão tratava sobre a outra informação das linhas paralelas, né? Que outras informações as linhas paralelas tinham a dar além da latitude. E aí nós vimos que na nossa aula vimos que tratava sobre a formação das zonas climáticas. E aí pergunta na questão qual era a zona climática que ficava nas proximidades da linha do Equador, ou seja, nas baixas latitudes. Qual o nome da zona climática das baixas latitudes? E aí a resposta seria a letra A, né? Zona tórrida ou tropical. 53% dos alunos acertaram essa questão, um pouco mais que a metade. Na segunda questão, falando aí sobre os meridianos, que informam além da longitude os fusos horários, era necessário fazer um pequeno cálculo matemático para identificar qual era o horário em Londres quando fosse 10 horas em Fortaleza. Essa questão, eu até posso imaginar que tenha sido mais difícil de ser respondida por conta da questão da matemática, né? Envolvendo cálculos matemáticos. Mesmo assim, nós tivemos 48% dos alunos conseguindo, né, obter a resposta. Quer dizer, quase a metade dos alunos acertaram. Mas se quase a metade acertou, significa que mais a metade errou essa questão. Então, envolvendo cálculos matemáticos, realmente já tem um grau de dificuldade maior aí na resolução. E esse cálculo que eu fiz, gente, é simples. Os cálculos de fuso horário, às vezes, eles são até mais complicados. Mas como a gente está no ensino remoto, fica difícil eu trabalhar esses cálculos mais elaborados com vocês. Então, eu trabalhei somente nessa parte mais simples. Não envolvi situação-problema. A terceira questão, falando sobre o horário de verão, perguntava qual a justificativa que era utilizada para adotar a redução das horas ou adiantamento das horas durante esse período do ano. E aí nós vimos na nossa aula que o que gerava isso era a economia de energia. E aí 76% dos alunos acertaram essa questão. Foi a questão com o maior índice de acertos, né? 76% dos alunos acertaram. Fazendo análise por questões, na primeira questão, falando aí sobre as zonas climáticas, né, nós vimos esse conteúdo na nossa aula, que o planeta Terra ele vai ter uma distribuição de temperaturas diferentes conforme a latitude vai variando. E essa zona roxa é a zona de baixa latitude, ou próxima do Equador, que é o 0 graus, é chamada de zona tórrida ou tropical. As zonas em cinza, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, estão entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, no hemisfério sul entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Essa zona em cinza é chamada de zona temperada. É a região do planeta que apresenta uma definição maior das 4 estações do ano.
Há momentos que são muito frios, há momentos que são muito quentes. É diferente da zona intertropical, que é sempre quente, ou da zona polar, glacial, que é sempre fria. Essa região em azul, que está acima das linhas dos círculos polares, é chamada de zona polar ou glacial. Nós temos uma no norte e outra no sul do planeta. Então, qual era o nome da zona que ficava próxima à linha do Equador? Era só olhar para esse gráficozinho aqui. Identificou o Equador, você identifica que a zona era a zona tórrida ou tropical. Eu acredito que as pessoas que marcaram errado essa questão nem sequer olharam para esse gráfico. Então, fiquem mais atentos quando vocês forem responder as questões. Prestem atenção nos elementos que estão sendo dados na questão, porque eles auxiliarão você na resolução. A segunda questão diz assim: os meridianos informam, dentre outras coisas, além da longitude, o fuso horário. Sabendo que são 10 horas... Sabendo que as horas são adiantadas a leste, informe qual é o horário em Londres quando for 10 horas em Fortaleza. Então, aqui nós tivemos dois problemas. Os alunos não saberem localizar Fortaleza no mapa. Apesar de que na aula eu mostro para vocês aqui o horário de Brasília, São Paulo, aqui, ó, no mapa, certo? Essa região em laranja do mapa. Mas muita gente não assiste a aula antes de vir fazer a atividade, certo? Então acabou errando essa questão por não saber onde fica Fortaleza no mapa, tá certo? E nem Londres. Apesar de que na nossa aula eu falei que Londres é o fuso horário 0, o fuso horário de referência de Greenwich, tá bom? Que no caso é essa parte em rosa que nós temos no mapa. Se nós observarmos a parte superior do mapa, nós temos aqui a definição das horas. E aí nós temos a definição de que o laranja de Fortaleza está a -3 e Londres é o 0. O que representa isso? Que Fortaleza tem 3 horas a menos do que Londres. Então, se eu quero saber qual é a hora de Londres e sei que são 10 horas em Fortaleza, eu sei que Fortaleza são 3 horas a menos que Londres, então para eu saber a hora de Londres eu vou fazer essa equaçãozinha aqui, ó. 10 horas de Fortaleza, Londres é 3 horas adiantadas, porque está a 3 fusos a leste, então eu pego 10 mais 13 e vai dar o meu resultado. Quanto é 10 mais 13? Perdão, 10 mais 3. Eu dei a resposta já, né? Então a resposta correta seria que enquanto são 10 horas em Fortaleza, em Londres já são 1 hora da tarde, ou 13 horas. A terceira e última questão diz o seguinte: o horário de verão é uma medida adotada em muitos países hoje, consiste em adiantar ou atrasar horas, ajustando as variações naturais de insolação nos períodos de verão e de inverno. Essa medida foi adotada com qual objetivo? Já vimos na resolução ali que seria economizar energia aproveitando a iluminação natural, certo? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Espero que vocês tenham tirado um bom desempenho nessa atividade. Nas dúvidas, vocês podem tirar no nosso encontro presencial ao vivo, que vai ser pelo Meeting, né? Seguindo aqueles horários que a gente já definiu, né? E na nossa próxima aula a gente vai tratar cartografia. Nós vamos introduzir aos conhecimentos de cartografia. Até breve, gente. Obrigado. Tchau, tchau.